Oi, seres, como vocês estão? Hoje é o terceiro vídeo sobre veganismo, que eu estou respondendo perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu vou passar fontes, são respostas que não levam minha opinião, e sim estudos e tudo mais. O que eu vou fazer eu peguei bem resumido a maioria das perguntas ali e quero responder de uma forma mais direta e que dê para entender um pouco por cima o que é. Também agradeço mais uma vez todos que mandaram as perguntas, me ajudou muito nesse processo de montar os vídeos, foi muito legal. E tem mais um vídeo ainda que vai precisar ser feito para eu conseguir responder outras perguntas, senão vai ficar imenso. Caso vocês tenham perguntas durante o vídeo, vai mandando nos comentários ou manda lá no meu Instagram. E é isso. Vamos lá, então. Se eu olhar pra lá, já sabe. É porque eu tô olhando pro notebook pra ler as perguntas. Bom, as primeiras, só pra contextualizar. Alguma delas eu vou ler pra ficar bem claro e eu conseguir explicar da melhor forma. Primeira pergunta. Quais os males que o consumo da carne causa no corpo? Fonte do Empório Sem Álcool. Aumenta os níveis de colesterol. Aumenta os riscos de doenças cardíacas, aumenta a acidez no sangue, promovendo inflamações, prejudica a saúde do intestino e aumenta a chance de desenvolver câncer. Isso são os males físicos mais evidentes, né? Mas claro que aí se a gente for falar e se aprofundar no assunto, a gente sabe que existe muito mais coisa, né? A crueldade toda envolvida, toda a parte espiritual. Então, quando você... Vamos pensar assim. Um animal, ele sofre, ele sente dor, ele sente medo, ele sabe que ele vai morrer. E aí, quando ele tá naquele processo, ele tá em todo realmente naquele processo de... que ele sabe que vão matar ele, né? Todo esse processo é muito cruel. E ele tá com medo, ele quer fugir e tudo mais. Tudo aquilo, toda aquela energia negativa, tudo aquilo de ruim fica na carne, ele fica tenso. Então tudo aquilo fica lá dentro. E aí o que acontece? Aquela carne vai pra você. E aí você come aquela carne. Você consome aquela energia vai pra você. Aquela energia de sofrimento, de dor, de crueldade, entendeu? Próxima pergunta. Quais os benefícios além da parte animal? Fonte Vegan Business. Diminui a chance de doenças cardíacas, diminui os níveis de açúcar no sangue e melhora a função renal. Ajuda a diminuir a chance de cânceres, pode diminuir as dores de artrite. Fonte Veja Saúde. Quando uma pessoa dá preferência a carnes e laticínios, contribui para uma produção 5 vezes maior de gases do efeito estufa do que quem prioriza vegetais. No Brasil, a agropecuária responde por 71% das emissões desses gases na atmosfera. Além disso, a criação de animais demanda um uso elevadíssimo de água. Aqui, uma das perguntas mais feitas, mais polêmicas e tudo mais. Como você consegue suprir suas necessidades da B12? Essa é muito interessante, tá? Fonte Escolha Veg. 40% das pessoas que comem carne na América Latina apresentam deficiência dessa vitamina, em comparação a 50 a 60% dos vegetarianos. Então, os vegetarianos têm falta de B12, porém, as pessoas que também comem carne e laticínios também têm a falta da B12, tá? É que hoje fica muito mais em evidência os veganos e vegetarianos, porque as pessoas vão fazer exame, vão buscar entender daquela vitamina, porque sempre é dito, então a gente sempre vai saber como tá, e aí a gente descobre que tá com falta. Mas a maioria, você viu, 40% é um percentual muito próximo dos veganos e vegetarianos, então não somos só nós. A vitamina B12 não é de origem animal, mas sim de origem bacteriana. São bactérias que produzem essa vitamina tanto no solo orgânico quanto no intestino de animais herbívoros e no de humanos. Aí vem a dúvida, né? Então a dieta vegetariana não é adequada? Vamos lá.
O ser humano se desenvolveu biologicamente na natureza e em condições muito diferentes da atualidade. A B12, por ser produzida por bactérias e estar presente em solo orgânico sem contaminação de agrotóxicos e pesticidas, acabava contaminando a superfície de alimentos e também a água, que não eram higienizados ou tratados como são hoje em dia, podendo também ser fontes desse nutriente. É só pensarmos que somos submetidos ao consumo de suplementos vitamínicos ou minerais acrescidos nas farinhas, como ferro e ácido fólico, o iodo no sal e em outros casos, levando em consideração o alto índice de deficiência desses nutrientes por toda a população. Então, o que quer dizer? Que antigamente não haviam todos os agrotóxicos, tudo que tem hoje de veneno no solo. Então, a B12, que é uma bactéria, ela era possível de ser absorvida pelos vegetais, por tudo que a gente conseguia consumir de origem vegetal. E a gente não precisaria consumir a carne. Antes era possível porque não tinha tudo isso de agrotóxico, estava na água, bebia água, você conseguia absorver isso. Porém, hoje não é mais possível. Por quê? Porque tem muito agrotóxico, tem muita coisa no solo e a água não é mais a mesma. E aí a gente não consegue mais suprir isso. Por isso que a B12 ela desenvolve no animal, né? Porque eles consomem ali, e aí o processo digestivo deles ele consegue produzir a B12. Próxima pergunta. Como você explica para as pessoas que falam que planta também é um ser vivo? Primeiro, que quando essas pessoas fazem esse tipo de pergunta, nós já sabemos que são pessoas que não. Que assim, vamos combinar, né? É mais uma das pessoas ignorantes que vem querer afrontar e fazer perguntas que você fala, jura? Sabe? Jura que você tá. Jura? É melhor você ficar quieto. Porque assim. São perguntas que as pessoas querem cutucar, as pessoas querem provocar, as pessoas não querem realmente conversar, dialogar de uma forma sincera, trocar ideia e tudo mais. Não, elas querem provocar, elas querem ir lá, no, entendeu? Mas vamos entender esse lance das plantas. Fonte gato verde. A diferença entre um animal e uma planta diz respeito à senciência. Ou seja, os animais não humanos, ou pelo menos aqueles que exploramos rotineiramente, sem dúvida são conscientes de sua percepção sensorial. Criaturas sencientes possuem mentes, logo têm preferências, desejos ou vontades. Isso não significa que as mentes dos animais não humanos sejam parecidas com as nossas. Já as plantas são qualitativamente diferentes dos humanos e dos outros animais sencientes. Sem dúvida, as plantas são seres vivos, mas não são sencientes, pois não possuem interesses. Uma planta não pode ter desejos, vontades ou preferências, porque ela não possui uma mente para que possa se ocupar com essas atividades cognitivas. Entenderam? Qual a diferença da planta, né, com os animais? Elas não sentem dor, elas não sentem medo, elas estão ali, né? Elas têm muito para nos oferecer. Aí pergunta, por que ela se mexe quando... Tem planta que se mexe quando você rela, tem planta que se mexe conforme a luz. Isso é físico, isso é puro físico dela mesmo, né? Claro que eu não vou saber explicar porque eu não sou profissional nisso e não, né, especialista nisso, mas deu pra entender, né? Ela não sente, né? Ela não vai sentir nada. Então, a diferença é essa. A gente sabe que o animal, ele sente dor, ele sente medo. Pode explicar sobre alimentação proteica para quem faz musculação? Essa é a pergunta que eu não vou conseguir responder. Não vou realmente conseguir responder, porque é um assunto muito específico dentro do veganismo, né? Porém, quando essa pergunta veio, eu mantive ela para eu indicar 2 documentários que são muito, muito, muito legais. Um fala especificamente sobre esporte, sobre veganismo e esporte, e o outro fala sobre a saúde, que consequentemente vai levar uma pessoa que pratica esporte, ela quer ser saudável para o desempenho dela
ser melhor. Então, dois documentários que eu indico, que vai abrir a mente, assim, e se você tá inseguro, vai te deixar muito seguro. Que é Dieta de Gladiadores, que fala sobre vários esportistas de vários esportes diferentes, que são veganos, que decidiram ser veganos não pela causa, e sim eles estudaram e entenderam que para melhorar o desempenho deles, eles precisariam se tornar veganos. Estudando e vendo que era claro ali a melhora na saúde. E, dito e feito, todos eles se tornaram veganos e o desempenho deles melhoraram, assim, drasticamente. E tem o outro documentário que chama What the Health, que fala sobre a alimentação e esse lado da saúde, como mexe realmente na nossa saúde, como é prejudicial e, enfim, muito, muito legal também. Bom, agora algumas perguntas mais de boinha, assim, que são mais sobre o que eu acho sobre a minha vida, sobre como foi algumas perguntas depois do veganismo na minha vida, tá? Ser vegano é mais caro ou mais barato? Essa também é uma que todo mundo, mas ser vegano é caro, mas não sei o que é caro. Sim, é caro se você for consumir somente produtos veganos industrializados, né? Aí com certeza vai ser caro. É muito caro. Por quê? O que a gente tem que parar pra pensar, gente? Quando eu passei pro veganismo, e aí, claro, você quer conhecer, você quer experimentar coisas novas, coisas veganas e que são parecidas com o que você já costumava comer, porque é mais fácil a adaptação, normalmente, pelo menos pra mim foi. Então, eu queria comer o hambúrguer vegano, eu queria comer a linguiça vegana, eu queria comer não sei o que vegano, a maionese e isso aqui. São coisas mais caras, né? Isso é fato. Mas, com o tempo, eu, pelo menos, fui vendo que não preciso mais disso. Isso não é. Eu não preciso comer o hambúrguer vegano da Sadia. Eu não preciso comer o hambúrguer vegano da Seara. Eu posso fazer o meu hambúrguer vegano. Aí também tem produtores locais que fazem e que são deliciosos, saudáveis. E aí a gente começa a pensar também nesse lado de ser saudável e tudo mais, mas não é o caso agora, né? Enfim. E aí o que acontece? Ser vegano é caro se você consumir industrializado. Não é caro se você não consumir industrializado. Por quê? Porque você vai consumir vegetais, leguminosas, então pensa, um monte de grão, arroz, feijão, grão de bico, lentilha, são vários tipos de feijão, lentilha, aí tem as leguminosas, linhaça, não sei o que lá, cenoura, é muita coisa, gente, é muita coisa, fruta, verdura, gente, tem muita coisa mesmo, assim. Então, vamos pensar que se você parar, aí você para e pensa, tá? Hoje em dia eu como carne e laticínios, então hoje eu compro a carne, eu compro todas essas coisas, né? Você compra um monte dessas coisas. Se você tirar todas essas coisas que você vai parar de consumir, que são caras, essas coisas são caras, carne é caro, e você for lá e vai substituir tudo isso por grão, verdura, legumes, e aí? O que vocês acham? Né? Então, assim, não é caro se você consumir o que é realmente saudável, o que é bom pra você. Se você for pra opção mais fácil. E que tudo bem no início, é normal no início você querer experimentar, até você ir se acostumando e tudo mais, tudo bem. Se você consegue comprar de vez em quando um hambúrguer, uma linguiça ali, uma maionese vegana, beleza, se você quer, ótimo. Mas se você partir pro lado totalmente saudável, que não vai ter nada de industrializado, perfeito. Sua saúde vai agradecer e seu dinheiro também. Bom, você suplementa? Sim, eu suplemento a B12, né? Eu tomo em cápsula. Já suplementei ela por injeção, né? Direto, né? Intramuscular. Já suplementei há uns anos
Por quê? Porque não, eu não, porque é isso, né? Como a pessoa que come carne e a pessoa que não come carne, todos têm que acompanhar. E eu já, até quando eu comia carne, já tive anemia, tive essas coisas. E depois que eu parei de comer carne, eu comecei a acompanhar muito mais no médico. E aí eu não sabia, né, o que era pra comer, o que eu tinha que comer, o que eu não tinha. É muito difícil no início, assim, porque a gente não tem a noção do que cada alimento traz pra gente. A gente não sabe a quantidade que a gente tem que comer por dia e etc. Então, no início eu fiquei com falta de ferro, e aí eu tive que suplementar o ferro. Aí eu ia no. Tinha que tomar ferro na veia, né? Mas foi uma vez, depois de boas. Bom, passou a cozinhar mais depois que se tornou vegana? Com certeza, eu passei a cozinhar mais. Por quê? Porque tudo você precisa preparar, né? Tudo você precisa preparar, tudo você precisa cozinhar, você precisa descascar, você precisa cortar, você precisa preparar ali pra você ter o alimento, porque tá tudo, nada tá pronto, né? A não ser frutas, de resto, verduras ainda, mas muita coisa você precisa picar, você precisa preparar. Então eu cozinho muito mais e até porque você quer aprender receitas novas. Então, você precisa parar para cozinhar. Isso, sim, com certeza eu comecei a cozinhar muito mais depois que eu passei pro vegetarianismo e principalmente pro veganismo depois. É muito difícil adaptar essas receitas normais para as veganas? Não, eu não acho difícil. A gente, meu, na internet tem muita coisa mesmo. E tanto tem. E assim, tem muita coisa difícil e tem muita coisa fácil. É só a gente realmente que buscar e procurar. Quando eu entro para procurar alguma receita, essa é uma dica, assim, quando você entra para procurar uma receita vegana ou vegetariana e já começa um monte de ingrediente que você não tem em casa, ou ingrediente caro, cai fora e vai procurar outra receita. Por quê? Porque o que a gente quer no dia a dia? Receita fácil, prática e gostosa. É isso, assim, que a gente quer. E acessível, né? Então, quando entra numa receita que é muito cheia de coisa, eu já caio fora por quê? Porque eu preciso de praticidade no meu dia a dia. Eu preciso de uma coisa gostosa, que tenha ingredientes que eu tenho em casa, ou que seja, tipo assim, não tem, por exemplo. Esses dias eu fiz um queijo vegano. É difícil as pessoas terem polvilho doce e polvilho azedo em casa, mas é uma coisa que não é cara e que tem no mercado ali. Então, é uma coisa que é acessível. E se você tiver ali, beleza, eu vou usar ali aquilo lá de vez em quando. Ótimo. Então, assim, o resto eu tinha, que era mandioquinha, sal e limão. Era essa a receita e azeite. Era essa a receita pro queijo. É isso. É rápido de fazer, fácil de fazer. É um negócio que eu faço, deixo ali e eu consigo comer um tempão. É isso que a gente precisa procurar, entendeu? Aí quando ficar procurando muita receita cheia de coisa, cheia de história, cai fora. Só se você realmente quer, é um momento especial, é alguma coisa que você realmente quer fazer, um prato, não sei o quê, que aí você quer. Aí ok, mas se não, procura receitas práticas, acessíveis, e fáceis de fazer, de serem feitas, que vai facilitar no seu dia. Mas assim, para substituir as coisas, as receitas, né, que a gente consumia antes, é de boa e também é legal procurar novos pratos, novos sabores, coisas que você nunca comeu antes, entendeu? Existe algum alimento que você sente muita falta? Não. Eu tava pensando, fiquei pensando muito nisso. Não tem nada que eu sinto falta hoje. Foi o que eu disse nos vídeos anteriores. Às vezes dá vontade quando você vê alguma coisa, alguém comendo. Na hora, às vezes dá vontade porque você sabe o gosto daquilo, você sabe que é gostoso, ou você sente o cheiro. Mas não é nada que, eu fico pensando, eu sinto falta de comer isso. Não, não sinto falta, graças a Deus. Tudo certo, porque é isso, assim. O seu corpo, seu corpo é super adaptável. Então você vai se acostumar, tá tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. É só, às vezes, o início é um pouquinho difícil até se acostumar, mas depois é de boa. Você encontrou profissionais que te orientaram corretamente? Então, eu fui em uma nutricionista durante esse período todo, que, assim, na época eu era vegetariana. Eu fui e. Sabe quando você sente, assim, ela me orientou, eu falei que não comia carne e tal, não sei o quê, mas não tem aquela
aquelas, não tem a firmeza, não passou, não me passou uma firmeza de continuar, de realmente saber que aquela alimentação minha era o que eu queria e tudo mais. E hoje também eu tenho uma outra visão, mas eu tô pra marcar com uma nutricionista que me indicaram, que acredito que vai me ajudar muito. Então, eu ainda não encontrei, mas tô prestes a talvez falar, não, agora sim eu encontrei a profissional que vai me ajudar nessa parte da nutrição aí, de entender certinho o que eu preciso, como eu preciso me alimentar, porque cada vez mais eu quero deixar de consumir industrializados e ter uma alimentação cada vez mais natural mesmo, assim. Então, o mínimo possível que eu precisar, que eu tiver que, por exemplo, cozinhar, sabe? Quanto mais cru for, quanto mais ao natural mesmo for a comida, melhor pra mim, assim, é o que eu quero e caminhar. E tendo a orientação de uma profissional, com certeza ajuda muito. Bom, é isso. Acabou as perguntas desse vídeo. Ainda vão ter mais perguntas para o próximo vídeo. Eu agradeço todos, novamente, todos que mandaram as perguntas. Quem gostou, curte o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para chegar a notificação. Comenta se você tiver alguma coisa, se você gostou, se tiver alguma dúvida. E compartilha para algum amigo que esteja nesse processo de transição, que gosta desse assunto de veganismo. E é isso. Gratidão.